como Zaqueu. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro ecumênico de todos os sábados, para ouvir e refletir sobre a importância de nos mantermos fortes e confiantes diante de tudo o que está acontecendo. Mais do que nunca, devemos voltar nossos pensamentos aos propósitos de Deus. Necessitamos de suprimentos para reforçar nossa fé. Quando compreendermos que cada um de nós tem um papel fundamental na humanidade, independentemente do credo religioso, poderemos seguir pelos caminhos apontados por Jesus, do qual tendemos a nos distanciar. Por isso estamos aqui, certos de que tudo passará, menos a nossa fé, amor e esperança. Não vou sofrer porque não faz sentido, nem vou viver por aí perdido, chorando, sempre pela vida chorando. Olá pessoas, tudo bem? Espero que estejam bem. Aqui é Sara Marques, falando direto de Campos dos Goitacazes, e mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês. Vamos pensar um pouco hoje sobre como é que está a nossa relação com Jesus. O que será que Jesus tem significado na nossa vida? Tem gente que encara, que entende Jesus como assim uma filosofia, uma forma de pensar, de viver, uns ensinamentos muito interessantes, muito legais, algo que a gente pode aplicar, que a gente pode recorrer aos ensinamentos dele, e não passa muito disso, né? Vai mais como uma corrente filosófica ou algo somente do pensamento, e não tem muita espiritualidade envolvida, não se aprofunda muito nesse relacionamento. Tem também aquelas pessoas que vão entendendo Jesus como se fosse um remédio, uma farmácia, um lugar, assim, uma pessoa que a gente procura para se sentir bem, para se sentir feliz, para acabar com os nossos problemas, com o sofrimento, com a depressão. É claro que a oração e a proximidade com Jesus, ela nos proporciona isso também, mas não é apenas isso. Vamos construindo aqui onde eu estou querendo chegar, né? E também, às vezes a gente pensa que Jesus é tipo o Google, assim, que a gente vai procurar as respostas para as perguntas, que a gente quer saber, que a gente quer entender aqueles mistérios, e quando a gente não entende, a gente fica muito chateado, muito incomodado, e também não consegue aprofundar esse relacionamento, porque fica nessa superfície de querer entender, de querer questionar tudo, e querer puxar muito detalhe, né? E Jesus, ele engloba tanta coisa, é tão complexo, mas ao mesmo tempo é simples. É complexo no sentido de que Jesus é o nosso Deus, e Deus é tudo, né? Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é amizade. Deus é sim uma forma diferente de vida, ele pede isso para nós, né? Essa decisão de uma forma diferente, mas é tudo isso intrincado, tudo isso junto, né? E ao mesmo tempo é simples, porque não é algo detalhado, não é algo que você precisa ser muito inteligente, muito estudioso, muito sábio para viver, né? Para conseguir se relacionar com Deus, para estar perto de Deus. Porque Jesus, ele se aproxima de nós, né, através da sua misericórdia, através do seu amor. Ele pede que nós possamos ir até Ele, que nós procuremos, que nós busquemos a Ele. E quando eu digo que Jesus não é farmácia, não é Google e não é apenas uma filosofia de vida, eu quero dizer que
Vamos pensar primeiro num amigo. Quando a gente pensa numa pessoa que a gente gosta, que é nosso amigo, é claro que nosso amigo de verdade, né? Não tô falando só daquele amigo que você vai sair, enfim, e tchau. Passar um fim de semana, ir pra praia e beber, enfim. Mas aquele amigo que você realmente se relaciona, que você confia nele, que você conta seus segredos, que você sabe que pode ligar pra ele quando precisa, que vocês também saem juntos, nas horas felizes e também nas horas tristes. Você não tá com essa pessoa só porque ela te faz sentir bem. Isso acaba sendo uma consequência. Você sente vontade de estar com aquela pessoa, você sente prazer, mas existe uma relação ali de amizade sincera, gratuita. Você ama aquela pessoa te ama, vocês estão convivendo. E com Jesus é mais ou menos assim. A gente sabe que Jesus também é nosso amigo, né? Ele disse, já não vos chamo servos, eu chamo amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe. Então, o amigo é aquele que conhece o outro, que conhece o caráter, conhece a essência do outro. E quando a gente vai procurando se tornar amigo de Jesus, a gente vai procurando conhecer esse Jesus. E se tornar amigo dele porque a gente sente que não consegue mais ficar sem ele, ficar sem estar perto dele. E, consequentemente, a gente vai, sim, com as nossas orações, com a nossa mudança de vida, isso vai nos trazendo muitos benefícios. Mas não é algo interessado, entende? Não é algo que a gente procura Jesus com interesse. É uma troca, é um pouquinho que a gente retribui a Jesus do amor que ele tem por nós. Porque amizade é amor também, essa relação de amigo, de filho de Deus também que nós temos. Então, quando a gente confia no nosso Pai, num Pai amoroso, num Pai que nos protege, num Pai que a gente sabe que quer o nosso bem. E que sim, a gente vai buscar respostas, a gente vai buscar consolo, a gente vai buscar coisas boas, porque Jesus tem também esse poder, né? Esse poder de nos curar espiritualmente, esse poder de nos elevar espiritualmente. Mas como eu disse, não é só um estilo de vida, não é só uma experiência mística, que a gente vai lá, vive aquela experiência, a gente vai na igreja, reza e, nossa, tô me sentindo leve, tô me sentindo em paz, tô bem com o mundo, tô bem comigo, tô tranquilo. E aí a gente volta para casa e continua com as mesmas coisas, com as mesmas reclamações, tratando mal as pessoas, não tendo empatia, não ajudando aquelas pessoas que precisam, que a gente pode sim ajudar, não tendo uma vida de oração todos os dias, pelo menos, mas eu tô sem tempo, mas eu não sei rezar. Rezar é tranquilo, gente, rezar é simples, é um hábito que a gente vai tendo, mas como eu disse, não é só um hábito por hábito, mas é algo que a gente vai exercitando, né? É um exercício, na verdade, diário. Em que a gente vai, conversa com Deus, meu Deus, eu não sei rezar, mas abençoa a minha família, obrigada por tudo que eu tenho. Né? A gente agradece pela nossa vida, pelo ar que a gente respira, pela saúde, pela nossa paz, pela nossa família. A gente pede que Deus abençoe a nossa família, que Deus nos ajude a ser uma pessoa mais tranquila, nos ajude a escutar a voz de Deus, e assim a gente vai se aproximando dele. E aí quando vem, né, os problemas, as tempestades, a gente sabe que pode confiar em Deus. E a gente não fica naquele desespero de, nossa, o que eu faço? A quem eu vou recorrer? Como é que eu vou saber que decisão tomar? A gente sabe que tem Deus ali perto da gente, como alguém que faz realmente parte da nossa vida. Então, era mais ou menos aí que eu quero chegar, porque eu estou fazendo aqui um resumo, né? E eu não estou tentando definir Deus longe de mim. Deus é indefinível ao mesmo tempo porque Ele é tudo e porque Ele não é definível com palavras humanas. E não é isso que a gente busca, não é uma definição. Mas pensar que Deus é muito mais, às vezes, do que aquilo que a gente procura, né? Quando a gente fala de ter o senhorio de Deus na nossa vida, né, da mudança de vida, é isso, a gente entender que Deus não é só aquela filosofia, mas
esse encontro espiritual com Deus, e mas eu não sinto Deus, eu não sei onde Ele está. Calma, vamos construindo essa amizade, vamos construindo esse relacionamento, vamos ouvindo o que Deus tem para dizer para nós, vamos procurar saber também, ler a Bíblia, ouvir as pregações, ouvir músicas, e tentar fazer as nossas orações, né? Vamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora, temos o terço para a gente rezar, temos as orações, isso nos ajuda muito, a gente vai rezando o terço e contemplando ali os mistérios da vida de Jesus, que é importante a gente conhecer a vida dele, sim, os seus milagres, mas os milagres têm a ver com a fé também que a gente tem, né? Jesus fazia um milagre e dizia, tua fé te salvou. Então a gente precisa ter fé e não ter essa relação de troca, né, de barganha com Deus. E é muito bom pra gente, é muito importante, além dessa espiritualidade que a gente vai crescendo na fé, crescendo no amor, na relação com Deus, a gente também vai retribuindo para Deus esse amor que Ele nos pede, né, essa mudança de vida, essa decisão de ter uma vida mais próxima de Deus, de poder escutá-lo, de entender que Ele não é só uma pessoa que a gente vai recorrer quando está se sentindo mal, quando está precisando de alguma coisa, mas que é uma relação realmente de troca, de amizade, uma relação filial, uma relação de aprendizagem, né? Porque nós somos amigos de Deus, mas ao mesmo tempo nós aprendemos com Ele. Ele é o mestre, né? Ele é o Senhor, e nós estamos ali dispostos a aprender com Ele, a ser humildes e pedir para que Deus vá nos iluminando e guiando o nosso caminho, para que a gente possa seguir um caminho que seja reto para nós e que seja também agradável a Deus. Então, era isso um pouco do que eu queria conversar hoje com vocês. Espero que todos estejam bem, que Deus abençoe vocês. E vamos essa semana voltar à nossa vida de oração. Às vezes a gente está um pouco distante, está um pouco desanimado, um pouco frio, mas a gente sabe que mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente fique um pouco desanimado, sem Deus a gente não consegue seguir em frente. O caminho é muito difícil, a gente fica muito vulnerável. E a gente precisa, né, se orientar em Deus, se entregar para Deus, entregar a nossa vida para Deus. Então vamos rezando, mesmo que seja um Pai Nosso e algumas Ave Marias por dia, mesmo que seja uma palavra, Senhor, eu não consigo, me ajuda, eu preciso rezar mais, eu preciso me entregar mais a Ti. E nós vamos abrindo nosso coração para Deus, que Ele está sempre aqui, pronto para entrar no nosso coração, mas Ele espera que a gente abra à medida que Ele vai batendo a nossa porta. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olá pessoal, tudo bem? Essa é a nossa Rádio Contraponto, esse é o nosso Momento Ecumênico e eu, vocês já sabem, eu sou a Jubis. E uma vez por mês a gente se encontra para falar sobre Espiritismo. No mês passado a gente estava conversando sobre reencarnação, basicamente sobre como ela funciona e sobre percepções que pessoas que acreditam na reencarnação têm que dificultam a gente viver essa experiência com essa crença da melhor forma possível. Porque não importa apenas em que você acredita, mas, sobretudo, no que aquilo que você acredita faz de você. E hoje nós estamos aqui para continuar falando sobre esse tema. Muitas pessoas dizem assim, olha, a reencarnação não existe porque eu não lembro dela. Mas a verdade é que o nosso cérebro, o cérebro físico, ele foi programado para lembrar coisas que aconteceram quando ele já existia. Então, quando a gente tem questões que aconteceram antes desse corpo ser gerado, obviamente é bem mais difícil a gente lembrar. Não só difícil, quanto prejudicial. Se você pensar que através da reencarnação a gente troca os atores de papel para continuar a mesma história visando a evolução, o crescimento pessoal e coletivo, a gente recordar o que aconteceu no passado
pode não ser muito produtivo. Poxa, mas se eu não lembro onde é que eu errei, como é que eu vou fazer para acertar? Bom, a gente tem a intuição, a gente sente, a gente tem um instinto, a gente tem a consciência, a gente tem Deus, a gente tem os nossos amigos espirituais, tudo isso para garantir que nós tenhamos as melhores possibilidades de se lembrar. Além disso, se eu fizer o bem a você porque eu te devo, sei lá quando, 1000 anos atrás, bom, eu não vou estar fazendo bem pelo bem. Imagina a troca de papéis que acontece através da reencarnação se a gente lembrasse. Imagina se eu lembrar que a minha filha, na verdade, sei lá, foi a minha avó 200 anos atrás. Ia dar um nome meio estranho, né? Não ia ter recomeço, ia ter continuação nas mesmas coisas viciadas de antes. Entretanto, algumas pessoas lembram. Entre elas, eu queria destacar muito a Ivone Pereira. A Ivone Pereira, ela foi uma médium que viveu no Brasil no século passado, portanto, o século XX. E o histórico dela era o seguinte: ela se matou um montão de vezes, muitas vezes. E aí, a espiritualidade achou por bem, com a anuência dos atores que faziam parte desse processo, que ela reencarnasse, que ela lembrasse. Basicamente, para ela conseguir fazer a missão dela até o fim e para ela não se matar. E nesse caso específico, assim, a Ivone, ela escreveu vários livros mediúnicos que a gente pode ler hoje em dia, e um deles é o Recordação da Mediunidade, quando ela compartilha com a gente a experiência dela. E não é divertida. Imagina você uma criança de 2, 3, 4 anos, entender que aquela casa não é a tua casa, e entender que aquele homem que está do teu lado não é teu pai. Então ela chora, ela quer de volta a casa que ela tinha, ela quer de volta as pessoas que estavam lá, todas as pessoas que estavam lá, e ela quer de volta, sobretudo, o pai dela. Até que, de repente, o pai dela aparece para ela em espírito. Esse pai é, na verdade, o mentor dela durante toda a encarnação, e ela vira pro pai dela biológico, aquele que tá lá com ela todo dia, e fala assim: olha, você não é meu pai, esse aqui é meu pai. E aponta pro nada. Imagina isso acontecendo com todo mundo. Não ia ser interessante, não ia ser divertido. E dentro desse livro, Recordações da Mediunidade, a gente tem uma carta, nesse caso do pai dela, contando do ponto de vista dele o que aconteceu. E é uma carta que eu nunca esqueci, sabe? Porque ele vai contando quanto eles estão tentando se equilibrar, ficar junto, ficar bem. E o negócio começa no Egito e vai indo para Pérsia, Roma, Idade Média, Iluminismo, e eles não conseguem ficar bem. Eu imagino que depois dessa encarnação eles tenham conseguido. E isso também nos atenta para a oportunidade presente, para aquilo que a gente tem na mão agora, porque depois para rearrumar é sempre um pouco mais difícil. Muitas pessoas pensam que a gente lembrar é simplesmente você lembrar dos amores de outras encarnações. Mas acreditem, a gente não lembrar é uma prova de misericórdia de Deus, não uma falha do processo. Porque nada é totalmente branco, totalmente preto. E eu acho que a gente só dá conta de pensar nisso numa vida por vez. A gente, às vezes, com uma vida só, a gente fica meio paralisado, meio assoberbado, porque tem muitos pensamentos na nossa cabeça, muitos dados, muitas histórias. A gente fica indeciso. Imagina se a gente tivesse que tomar decisões levando em conta não apenas essa vida que a gente lembra, mas 2, 3, 4 para trás que a gente lembrasse. Ai, não é bacana. Quantas vezes nessa vida a gente encontra uma pessoa, tem uma história com ela complicada e a gente pensa: eu queria te encontrar quando eu fosse mais maduro. Eu queria ter te encontrado quando eu era mais ingênuo, quando eu tinha mais amor para dar, antes que tivesse acontecido tanta coisa. Então acaba que através da reencarnação isso pode ser possível. A gente pode reencontrar as pessoas em outros cenários, melhorar o que já ficou bom e ainda mais estender o amor que a gente tem para outras pessoas, ou corrigir aquilo que não foi muito bacana. Aprender a vivenciar o amor, aprender a vivenciar o perdão, aprender a vivenciar ser amado, receber o perdão de alguém, que também é importante a gente fazer isso. Na música, eu gosto muito do Tim e Vanessa. Tem uma música chamada Revida. Não é revida do revidar, é revida do ter a vida de novo. E ele descreve ela descreve a música, né, e a letra do Gladstone Lage.
Então ela vai descrevendo uma pessoa que está em extremo sofrimento e aí ela de repente renasce. E aí quando a gente começa a pensar sobre essa perspectiva, a gente para de ver a questão de quem errou, vai pagar quando, vai pagar para quem. E eu fui sei lá o que matou não sei quem. A gente percebe que se trata de esperança. E quando a gente abre para uma perspectiva coletiva, quando a gente olha o presente que a gente está tendo agora, nesse momento, porque eu não acredito numa crença espiritual, seja ela qual for, que não faça eco aqui, agora. Que a gente está aqui agora, a gente tem corpo, a gente sangra, a gente tem medo, a gente tem fome, a gente tem problemas de toda sorte. E quando a gente começa a pegar essa crença e joga para esse contexto que a gente tem aqui, que é um contexto de morte, que é um contexto de fome, que é um contexto de miséria, que é um contexto que parece que o mal ganha todas e que o bem vai assim muito timidamente ganhando, a gente começa a perceber que a gente está dentro de um processo coletivo. Que essas histórias todas que a gente vive, que as derrotas que parece que se tem não são permanentes. A gente tem uma vida de amor, a gente tem um universo regido por leis eternas, só por leis imutáveis de amor. E dentro desse esquema existe lugar para a esperança e existe lugar para um protagonismo amoroso e consciente. Porque a gente percebe que a história ela não é feita simplesmente pelos grandes líderes que deixam seu nome na humanidade, mas é feita por cada um de nós, que dentro de onde está, dentro daquilo que tem, daquilo que recebeu, dentro daquilo que foi convocado a viver, a testemunhar, a sonhar e até a sofrer, a gente tem um espaço para construir degraus. A gente começa a perceber que nós não somos feitos simplesmente de uma matéria orgânica e perecível, que nós não somos simplesmente uma centelha que vem e se apaga, porque, como diz a música, o amor é maior que o nosso fim. E a gente percebe que as histórias que a gente vive, as histórias de amor, as histórias de dor, elas são cíclicas. Talvez a gente possa dizer que a vida humana é um espiral, quem sabe até como uma ciranda, mas às vezes a gente precisa de outras vozes para trazer um conceito que é muito superior à nossa própria capacidade. E eu queria deixar vocês com essa mensagem de esperança, de continuidade, de ciclos que a gente pode influenciar, de perdão e de confiança em Deus. Eu acho que isso é o mais importante. Quer você acredite que a gente tem uma vida só, ou 40 milhões, que a gente possa confiar em Deus. Até o mês que vem. Obrigada pela presença, pela generosidade de vocês. E continuem prestigiando os nossos outros amigos do Momento Ecumênico. Beijão. Tchau, tchau. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Contraponto. Aqui quem tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor Antônio Vieira de Carvalho, ex-aluno do Benjamin Constant. Eu quero, nesta noite, compartilhar com você algo muito interessante. E eu quero falar nesta noite sobre o amigo, já que esta semana, no dia 20 mais preciso, nós celebramos o dia da amizade, o dia do amigo. E eu queria compartilhar com você a luz da Bíblia, em João, capítulo de número 12, verso de número 14. E diz assim o texto: Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Esse texto é muito interessante porque Jesus ele está ministrando de uma maneira muito sublime aos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. E o texto, eu queria compartilhar aqui alguns versículos deste capítulo 15, versículo 12, diz assim: E o meu mandamento é este, é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha, meus amados, é muito interessante essa chamada para o amor. É muito interessante que nós estejamos atentos, nós evangélicos, nós espíritas, nós católicos, nós irmãos, estejamos imbuídos no propósito de amar o nosso próximo da mesma maneira em que Jesus nos amou.
E ele diz isso. Ele fala justamente isso. O meu mandamento é este. Ou seja, a minha lei é esta. E a lei não é humana. A lei não é de homens. A lei é estabelecida aqui pela pessoa, pela magnitude da pessoa de Jesus. O meu mandamento é este, é que vos ameis uns aos outros da mesma maneira em que eu vos amei. E entender o amor de Jesus, é necessário que nós nos transportemos para a sua cruz. Porque é a única maneira que nós conseguimos compreender o amor ágape, o amor de Deus, o amor de Cristo por nós, por todos os nossos irmãos desse planeta Terra. No versículo 14, ele diz assim, já até então lido também: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que Jesus manda que façamos? O que Jesus quer que nós façamos? E eu admiro muito as correntes cristãs, as correntes que pregam Jesus como Salvador. Eu admiro muito porque você conversando com um espírita, e eu quase sempre converso com alguns, você conversando com um espírita, ele fala sobre o amor, sem nenhum preconceito, sem aquela coisa de agredir, por exemplo, o evangelho, o evangélico. Conversa com um católico semelhantemente, sem aquela obstinação de querer dizer que o evangélico é o melhor, que o católico é o melhor, que o espírita é melhor. Não. Eu acho que tem 1 ano ou mais que eu prego nessa rádio. E eu sempre trago a memória dos irmãos que nós todos somos irmãos, que nós todos compartilhamos da mesma fé, que nós todos estamos no mesmo contexto espiritual. Então nós somos irmãos. E por que ofuscar o brilho do outro? E por que querer ser melhor do que o outro? Porque eu, pelo fato de ser pastor há 29 anos, formado, bacharelado em teologia, devo achar que sou melhor do que um irmãozinho lá, que senta no banco, ou que vai apenas no seu culto, que espírita, que protestante, ou que missa. Por que eu devo achar melhor do que ele? Claro que não. Então, vamos fazer o seguinte: vamos obedecer e cumprir os mandamentos de Jesus. Olha o que ele nos diz aqui no versículo 14. Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então ele manda que nós amemos. Ele manda que nós sejamos fraternais. Ele manda que nós compartilhemos. Ele manda que nós venhamos dividir. Ele manda que nós venhamos entrelaçar as mãos. Ele manda que nós venhamos amar o nosso próximo. Ele manda que nós venhamos saudar uns aos outros com ósculo santo. Ele manda que nós venhamos viver a dor do próximo, sofrer a dor do próximo, chorar como Jesus chorou, andar como Jesus andou, sorrir como Jesus sorriu. No versículo 16, e transporte-me para lá, o versículo 16 diz assim, do mesmo texto, Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, diz assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeeis, para que vá e dê fruto. Na amizade existe fruto. Na amizade existe um pomar frutífero. Na amizade existe um faculto relacionamento, cujo esse relacionamento produz frutos, e frutos bons. Todos nós queremos colher frutos bons. E por que não queremos dar? Esta é a grande indagação e esta é a grande observação. Todos nós queremos frutos bons. Se vamos a um hortifruti, compramos os melhores frutos. Se vamos colher no pomar, colhemos os melhores frutos. E por que nós também não procuramos dar os melhores frutos? Porque é assim que resplandece a nossa amizade. É assim que resplandece a nossa luz diante dos homens.
É assim que com nossos atos, com nossas obras, nós glorificamos ao nosso Pai que está nos céus e agradamos aquele que está próximo de nós. Portanto, meus amados irmãos espíritas, portanto, meus amados irmãos evangélicos, portanto, meus amados irmãos que professam a fé em Jesus Cristo, portanto, meus amados irmãos católicos, que têm o seu coração na palavra de Deus, a sua confiança firmada em Deus, eu quero, neste dia do amigo, até então já passou, dia 20, mas eu quero nessa semana do amigo, que não fique somente por aqui, que não fique só na conclusão dessa semana do amigo, nas mensagens, nos telefonemas, ou até em uma cartinha, no bilhete, ou coisa semelhante, mas que eternamente tenhamos Jesus como amigo e cultivemos a amizade do próximo que está conosco, daquele do nosso lar, daquele do nosso trabalho, daquele da nossa escola, daquele que, muito embora tanto tempo não nos encontramos, mas continuamos valorizando a nossa amizade. Eu estive durante alguns anos como interno no Benjamin Constant. Quantas amizades eu construí ali. No curso daquele tantos anos, quantas amizades que lembro hoje, algumas delas até me entristeço porque nem sequer tenho a oportunidade de vê-los, de encontrá-los, ou até mesmo nem saber como estão. Mas existe a lembrança. Foi plantada em nossos corações a semente da amizade, a semente do amor, e com certeza frutos foram gerados. Que Deus nos abençoe. Termina a minha preleção orando a Deus por você e por todos nós. E agradecendo a Deus por ter o maior amigo que é Jesus. O amigo que eu encontrei. O amigo que nós encontramos. Nos compreendeu. Quando de repente algum amigo negou para você algum favor, o Senhor se fez na cruz se dar por você. Vamos orar? Amantíssimo Deus, bondoso e eterno Pai, graças te rendemos. Muito obrigado por tua palavra pregada, anunciada neste lugar, através das ondas da Rádio Contraponto. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque nós temos um amigo, e este amigo é Jesus. Mas também temos os nossos amigos, ó Deus, com os quais nós devemos e podemos contar. E nós queremos agradecer por essas amizades que nós construímos, por essa amizade que nós temos ao nosso lado, pelo irmão que está ao nosso lado nesta hora. Muito obrigado por tudo. Abençoa as nossas vidas, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, me despeço com um abraço. Eu, pastor Antônio Vieira de Carvalho, e quero mais uma vez agradecer à direção desta rádio por mais uma oportunidade que me foi concedida para a explanação da palavra do Senhor. Muito obrigado a você, uma boa noite de sábado, um bom fim de semana em família, e valorize a sua amizade, valorize o seu amigo, valorize o seu irmão, valorize quem está ao seu lado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nosso encontro se encerra neste momento, mas estaremos à disposição no e-mail batepapomusical98@gmail.com. Até o próximo sábado e tenham todos uma boa noite. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. E continue conosco nesse clima de ecumenismo.